Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês sabem, provavelmente não. Provavelmente só quem me conhece, mas eu acho que boa parte do público que ouve o podcast me conhece também. Mas enfim, foi meu aniversário ontem, gente, foi isso. Continuo aceitando parabéns pra quem quiser me mandar, enfim. Inclusive, se alguém quiser me mandar um pix, uma das chaves é o e-mail desse podcast.filmedasemana@gmail.com. Mas inspirada, né, nessa minha novidade nova que eu comentei no episódio passado, que eu considero filmes antigos, filmes lançados antes do meu nascimento, eu resolvi fazer esse episódio especial sobre filmes do ano que eu nasci, que foi o belíssimo ano de 1992, que nos presenteou com muitas coisas boas, tipo e várias outras coisas, tenho certeza, que agora eu não lembro, porque eu realmente não pesquisei essa parte, pensei de falar isso aqui na hora, achei que ia ser legal, mas quem mais que nasceu no mesmo ano que eu? A Miley Cyrus, não sei, não lembro de mais ninguém, realmente, vamos correr aqui pro programa. Eu fiz uma seleção de alguns filmes que eu assisti e tal, resolvi falar de 3 filmes hoje, esse formato de, dar dica de 3 filmes dentro de um tema, eu acho que funciona bacana. Então vamos começar pelo primeiro filme de hoje, que é A Morte Lhe Cai Bem, que é uma comédia dirigida pelo Robert Zemeckis, com Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti esse filme, ele não me ganhou. Na verdade, assim, eu assisti metade, aí eu parei porque eu tava com sono, aí eu fiquei, nossa, esse filme, será que vale a pena? Aí, algumas semanas depois, eu peguei pra rever ele desde o começo, e realmente, ele vale a pena, gente. É só, assim, colocar a cabeça, que é um filme um pouco mais antigo, mas no final, ele começa como uma coisa, mas na metade ele subverte o que ele queria fazer desde o começo, porque é uma grande sátira, uma comédia e tal. Qual é o elemento que me incomodou? A competitividade feminina por causa de homem, né? Coisa que sempre me incomoda. Qual que é a história do filme? A Goldie Hawn, ela é casada com o Bruce Willis, e até aí tudo bem. Até que ele conhece a personagem da Meryl Streep. Na verdade, não sei se ele conhece ou se ela já era amiga da Goldie Hawn. Eu não lembro direito como que foi feita essa conexão. Mas ele começa a se interessar pela Meryl Streep porque ela é uma atriz, eu acho que ela é mais glamurosa. Eu não acho que tenha diferença de idade, que eu acho que as duas devem ter idade semelhante, mas enfim, rola essa treta aí do Bruce Willis querer largar a Goldie Hawn pra ficar com a Meryl Streep. E aí a Goldie Hawn fica meio irritada e jura vingança da Meryl Streep, por roubar o homem dela. E em certo momento do filme, ele dá um pé na bunda da Meryl Streep também pra ficar com outra pessoa, e as duas meio que se unem pra destruir ele. O que eu acho ótimo, porque assim, o que começa como uma rivalidade feminina termina com mulheres querendo vingança, que é um gênero que eu gosto muito. E esse filme, ele tem uma pitadinha de sobrenatural, porque, na verdade, é uma pitadinha fantástica, porque tem todo aquele rolê da mulher que tá na meia-idade, tá querendo ser jovem, né? Porque as duas atrizes, elas devem estar aí, sei lá, com uns 40 e pouco, quase 50. E elas querem ser jovens de novo, então elas acabam meio que fazendo um pacto com o diabo por causa disso. Pois tem isso, né? E tem toda aquela cena icônica do pôster que a Meryl Streep vira a cabeça no ângulo inteiro, a Goldie Hawn tem um buraco na barriga dela. Tem todas essas tretas que elas se tornam meio que jovens pra sempre, mas isso tem um custo que elas viram uns bonecos de cera meio bizarros, sabe? É um filme muito legal, é muito divertido, assim, você tem que colocar a cabeça e curtir esse começo, que eu acho que ele não é tão interessante assim. Mas, assim, do segundo ato pra frente, o filme fica muito bom e vale a pena, e eu recomendo muito. Os efeitos especiais desse filme são muito bons, assim, é claro que eles envelheceram, o filme tem quase 30 anos. Mas eles foram feitos pela Industrial Light and Magic, que é a companhia lá da Lucasfilm, né, que faz as coisas de Star Wars e faz quase tudo de revolucionário de efeitos especiais nos últimos anos é deles também. O filme, ele tá no Telecine Play, assim como outro que eu vou falar aqui no programa de hoje. Assim, isso não é uma publi, mas poderia ser. E, realmente, filmes, assim, de 15 anos pra trás é um pouco mais difícil de encontrar nos streamers mais populares mesmo. Então, a gente acaba indo pro Telecine ou pra outros, né? Mas, enfim, gente, A Morte Lhe Cai Bem é um bom filme. Próxima indicação de hoje, Um Conto de Natal dos Muppets. Pois é, chegou o momento que eu vou falar de filme dos Muppets aqui. Eu devo ter citado em alguns outros episódios que eu sou muito fã dos Muppets. E O Conto de Natal nem é o meu filme favorito, assim. Se me perguntarem qual que é o filme dos Muppets favoritos meus, eu provavelmente vou falar que é o de 2011, que é o Revival dos Muppets, porque foi aí que eu realmente fui introduzida a eles. Tipo, eu já conhecia eles, claro que eu já conhecia, eles são icônicos.
mas eu nunca tinha visto muitas coisas com eles. Aí esse filme foi meio que uma porta de entrada pra mim, e desde então tudo que tem de Muppets eu consumo, porque eu gosto muito. E eu amo a trilogia inicial dos filmes do final dos anos 70 e do começo dos anos 80, que eu acho eles imbatíveis. Assim, pessoal que assiste Deadpool hoje e acha revolucionário as piadas metalinguísticas e a quebra da quarta parede. Gente, Muppets tava fazendo isso nos anos 70, sabe? E sem ficar fazendo piada de peido. Um Conto de Natal dos Muppets, como eu disse, não é um dos meus favoritos, principalmente porque ele não tem um protagonista Muppet. O protagonista é humano aqui, é o Michael Caine. E nesse filme eles vão recontar, né, de uma maneira, assim como muita gente já tentou recontar, a história do Conto de Natal do Charles Dickens, né? Em inglês é A Christmas Carol. Pra quem não conhece a história do Conto de Natal, eu vou dar um resumão assim, né? E não reclamem que tem spoiler dos filmes Muppets, porque é uma história antiga e bastante utilizada nas mídias, então não é 100% desconhecida. A história segue o Scrooge, que ele é um velho, um idoso, que eu não tenho certeza se ele é um banqueiro, se ele é um empresário, se ele é um agiota. Eu sei que ele tem um negócio, né, na Inglaterra vitoriana, então naquela época, na vitoriana é século XIX, né, a metade final do século XIX. Então, as pessoas tinham muitas profissões ao mesmo tempo sem ter as especificações que a gente tem hoje. Mas enfim, Ebenezer Scrooge é o nome dele inteiro. Ele tem essa empresa e ele gosta muito de dinheiro e ele é ranzinza, ele não tem amigos. Aí ele só tem um funcionário que trabalha lá pra ele porque é uma pessoa mais humilde, que precisa daquele emprego e tal. Eu não sei se eles são parentes ou não, não tenho certeza desse detalhe, mas enfim, tem esse funcionário dele. E é Natal e o funcionário quer ficar com a família dele, ele tem um filhinho pequeno e tal, que acho que tá doente, não lembro desse detalhe também. Mas o Scrooge não quer liberar ele pro Natal, porque é um dia a menos que ele vai trabalhar, um dia a menos que ele vai fazer dinheiro pra ele, hahaha, olha como eu sou mal. Então, ele não libera o funcionário dele pra folgar no Natal. Com isso, na noite, ele é visitado por 3 fantasmas, né? Um de cada vez, que é o fantasma dos natais passados, que vai mostrar pra ele o passado dele, como era a vida dele até então, como ele era feliz, como ele era uma criança boazinha e tal. Até acontecer alguma coisa que meio que mudou ele. Eu não lembro se foi... Tem a ver com uma mulher, claro, porque toda história de homem tem a ver com alguma mulher que partiu o coração dele ou rejeitou ele, né? Mas, enfim... Tem isso do fantasma dos natais passados. Aí depois vem o fantasma do Natal presente, que mostra pra ele, olha como sua vida é triste, ninguém gosta de você. Aí ele fica, nossa, é verdade, ninguém gosta de mim e tal, poxa, bad vibes. E daí aparece o fantasma dos natais futuros, que é basicamente a morte. E o futuro é terrível, e aí ele fica, meu Deus, eu preciso mudar a minha atitude pra ser uma pessoa melhor, pra aproveitar o resto dos meus poucos anos, que talvez eu tenha lá pra frente, sei lá. E aí ele resolve mudar. E é essa a história do Conto de Natal. É uma história sobre ser uma pessoa melhor e aproveitar melhor a vida e dar folga pros seus funcionários. Essa é a essência da história. Aqui, né, no filme dos Muppets, o Scrooge é o Michael Caine e todos os outros personagens são os Muppets. O Caco é o funcionário dele que quer folgar e ter a família e tal. Eu falo Caco porque quando eu conheci ele era Caco. Hoje em dia ele é Kermit, mas eu sou millennial, velho, eu chamo ele de Caco. E o filme ele meio que tem uns narradores também, que é o Gonzo e o... Eu não lembro se é o rato ou se é o camarão, porque os dois eles são pequenos e estranhos, e às vezes eu confundo um ou outro, mas eu acho eles ótimos, porque eles não estão nem aí pra nada, e eu acho isso ótimo. Aliás, coisa dos filmes dos Muppets é que eles não estão nem aí pra nada, sabe? As coisas, elas meio que viram. Esse filme ainda tem um ápice emocional, tem a mensagem bonitinha pra toda a família, mas tem os momentos, assim, que, nossa, é loucura, loucura, loucura. Mas esse filme não é tão caótico quanto o da trilogia original que eu comentei, que é dos finais dos anos 70, começo dos anos 80. Esses filmes são caos completo, e eu amo eles. Então esse aqui, por não ter tanto caos, por ele ser um pouco mais tradicionalzão, eu não gosto tanto. Justamente por isso, porque eu quero ver os Muppets causando.
Porém, né, tem filmes... Eu tô falando que eu não gosto tanto desse filme, mas tem filme dos Muppets que eu gosto menos. Por exemplo, Muppets na Ilha do Tesouro, que também o protagonista não é um Muppet, é o Tim Curry, que faz o personagem, o Long John Silver. Eu não lembro qual que é o nome do antagonista da Ilha do Tesouro, porque faz muito tempo que eu não tenho contato com essa história. Por mais que eu tenha visto o filme no começo do ano, eu não lembro direito. E o Kermit Caco é um dos principais, como sempre, né? O Caco sempre tá no protagonismo lá. E esse filme, ele tinha potencial se não tivesse o Jim Carrey, sabe? Se fosse todo mundo Muppet, eu acho que ia ser mais legal. E tem também o Muppets do Espaço, que eu acho estranho, porque aí, sim, todo mundo é Muppet, né? Tem os humanos, mas eles são mais coadjuvantes. Mas eu não sei, ele é do final dos anos 90 e o final dos anos 90 foi uma época muito estranha pra todo mundo, né? Porque a gente achava que o mundo ia acabar, então eu acho que ninguém tava nem aí pra nada. E quando o mundo não acabou, o pessoal ficou, nossa, e agora o que a gente faz? E aí, Muppets no Espaço pra mim é isso, sabe? Ele é meio estranho na cronologia, ele tenta buscar respostas que não precisavam, sabe? Sobre a origem do Gonzo, e eu acho... Ele não é ruim, mas eu acho ele um filme muito estranho. E tem o Muppets Mágico de Oz que eu nem tive coragem de ver, porque, eu não sei, pareceu ruim também. E esse eu nem consegui ver. Todos os filmes do Muppets estão no Disney Plus, com exceção de Os Muppets Conquistam Nova York, que é um dos meus favoritos, que ele não tá lá porque, não sei. Talvez ele tenha entrado lá da última vez que eu chequei. E eu acho que o Mágico de Oz também não tava, porque tem um motivo pra eu não assistir, não é só porque eu achei que tinha cara de caído. Eu acho que realmente não tava no Disney Plus. Mas é isso, gente. Vocês se interessam por um episódio só sobre Muppets? Porque eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho muito medo de flopar. Então, conta pra gente nas nossas redes sociais, o @filme.da.semana no Instagram, @filme_da_semana no Twitter, ou manda um e-mail pra gente, que é podcastfilmedasemana@gmail.com. Nosso último filme de hoje, eu já citei ele bastante no episódio 25 sobre filmes subestimados, mas eu resolvi que ia citar aqui de novo, porque eu realmente acho ele muito subestimado e eu quero que mais pessoas saibam dele, até porque ele tá no catálogo do Telecine, então assim, não tá tão difícil assim de achar quanto outros filmes que eu poderia ter trazido aqui hoje. O filme, no caso, é Orlando, A Mulher Imortal, que é uma adaptação do livro de mesmo nome da Virginia Woolf. Quando eu assisti o filme e quando eu falei aqui pela primeira vez no podcast, eu nunca tinha lido nada da Virginia, então agora não li Orlando, eu li Mrs. Dalloway, que é o livro mais famoso dela, mas eu comecei a ficar realmente intimidada, que eu queria ler o livro do Orlando porque eu amei esse filme, mas agora eu tô bastante intimidada porque Mrs. Dalloway realmente foi um desafio pra ler, sabe? Porque a Virginia, ela tem todo... Virginia, tô super íntima, né? A marca principal dela é que ela escreve os romances dela com fluxo de pensamento. E isso é uma loucura. Principalmente pra quem não tá acostumado, tipo eu. Por mais que eu já tenha lido, sei lá, uns 2 livros disso, eu achei a experiência meio caótica demais pro meu gosto, não sei. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas enfim, o Orlando, ele é um nobre, que ele nasceu na época da Rainha Elizabeth I, lá em 1500 e trará. E ele era muito próximo da rainha, ele tinha uma vida boa, uma vida fácil. Aí ele sofre uma rejeição de uma mulher, então ele fica todo... Ah, nossa, nenhuma mulher vale o meu sofrimento. Ele tem esses momentos assim. E a rainha, ela dá uma bênção pra ele que ao mesmo tempo é uma maldição. Que ela fala que ele nunca envelhecerá, nunca vai ficar velho, ele nunca vai esmaecer. Ah, que palavra bonita. E com isso ele se torna imortal. E aí ele vive a vida dele. O filme, ele tem vinhetes, assim, né? Pedaços da vida dele em diferentes momentos da história, assim, que a gente consegue pegar muito, principalmente por causa do figurino. O figurino desse filme é maravilhoso. E, assim, só pela roupa que ele tá usando, a gente consegue meio que estabelecer, assim, que ponto da história. Quer dizer, pra galera que é meio geek de história, tipo eu, né? Mas dá pra reparar que só pela mudança de roupa, que tá em momentos diferentes da história, por mais que você não saiba exatamente em que momento da história ele tá, você percebe que teve uma mudança brusca de estilo, então logo deve ter tido um salto temporal meio grande, né? Ele é um filme bastante contemplativo, então não é assim pra pessoa que quer casualmente assistir um filme só pra, assim, desaparecer a cabeça, sabe? É um filme que realmente precisa prestar atenção e ver e ficar olhando as paisagens e tal. É um filme um pouco mais contemplativo.
Só que aí ele tem um twist que eu poderia ser spoiler, mas eu acho que ele é um motivo a mais pra ver. Que eu acho que se eu falar só até agora, talvez as pessoas não se interessassem tanto. E se eu falar o que eu tenho pra falar, talvez as pessoas se interessem mais. Que é o fato dele mudar de sexo no meio da história. Tipo, um belo dia ele vai dormir e acorda, é uma mulher. E com isso a vida dele muda completamente. É interessante notar que o Orlando, independente da fase da vida dele, ele sempre é interpretado pela Tilda Swinton, que tá novinha, tá maravilhosa, e eu acho que ela é a pessoa perfeita pra esse papel. Enfim, depois que ele acorda mulher, a vida dele vira de cabeça pra baixo, porque as certezas que ele tinha ele não tem mais. Ele tinha certa raiva, né, das mulheres, de repente ele é uma mulher. E também essa transformação acontece no passado, século XVI, XVII, não tenho certeza. Mas é uma época que não era uma época muito boa pra ser mulher, né? Então, tipo, ele meio que perde as propriedades que ele tinha, porque ele é uma mulher. Quem tem propriedade é só homem. Então, ela ou precisava casar ou ter um filho. E meio que pra você ter filho, você precisava casar na época, né? Pra você conseguir alguma coisa por herança. Então, a vida dele muda e ele precisa se adaptar. E com isso, acontecem várias coisas na vida dela. E é muito bom esse filme, assim. É um filme sem grandes acontecimentos, a não ser essa grande virada, mas mesmo assim, ela é tratada não como um grande evento, só como uma coisa que acontece. E é um filme, ele é dividido em 6 partes, acho, né? Cada uma representando um sentimento. É uma viagem, gente. É uma viagem muito gostosa. É um filme muito bonito. A fotografia dele é maravilhosa. Os figurinos são muito bons. A Tilda Swinton tá ótima. Tem quebra de quarta parede também. Alô, Fleabag. É muito bom esse filme, gente. Eu realmente recomendo dar uma chance pra ele. Ele não é muito longo. Ele deve ter umas 2 horas e pouquinho. É maravilhoso. E tá no Telecine. E é isso, gente. E é um filme bastante vanguardista, se a gente parar pra pensar, porque tem muitos assuntos que hoje a gente acha que é novo, que tem gente que fala que é, entre aspas, lacração, e já existia. Mas enfim, gente, eu acho muito interessante a gente assistir filmes mais antigos com histórias mais diversas e umas loucuras assim. Outros filmes também de 92 que eu não citei aqui, mas que valem a recomendação são Batman: O Retorno, ou Melhor Batman. Assim, a história não é muito boa, mas todos os filmes do Batman antigo tem uma história meio caída, né? Mas esse aqui tem a Mulher Gato e o Pinguim. E eu acho que só isso já justifica assistir o filme. E a estética dele é maravilhosa. Eu amo a Gotham, expressionismo alemão. Eu acho que de todos os Batmans antigos, esse é o que tem a melhor estética. Porque eu não sou muito fã das cor neon dos outros filmes. Por mais divertido que pareça, eu amo muito mais essa estética gótica exagerada do Batman Retorno. Tem também Cães de Aluguel, do Tarantino, que foi um dos primeiros... Acho que foi o primeiro filme que ele dirigiu. Eu assisti faz muito tempo, eu gostei, mas assim, eu tô cada vez tendo menos paciência pra esses filmes ultraviolentos. Então, não sei o que eu acharia se eu revesse hoje. Também temos o Drácula, do Coppola, com o Gary Oldman, que eu não sei se ele chama só Drácula, ou Drácula de Bram Stoker. Enfim, é o Drácula, gente, que tem o Gary Oldman. Esse filme também tem uma estética maravilhosa. É um filme muito bom. Dizem que é a melhor adaptação do livro do Drácula, né? Eu não li o livro do Drácula. Já comentei aqui desse filme um pouco antes. É um filme que vale muito a pena, mas também é um filme lento. Mas vale a pena assistir, principalmente pela estética. Tem o Aladdin da Disney, que nunca foi a minha animação favorita, mas ela é bem divertida, tem músicas bacanas e é do ano que eu nasci. Porco Rosso, do Ghibli, e também não é meu favorito da Ghibli, mas ele tem seus momentos, é um filme leve, divertido. E outros também que eu não assisti ou não lembro de ter assistido, como Guarda-Costas, Os Imperdoáveis, Instinto Fatal, Malcolm X, do Spike Lee, Quanto Mais Idiota Melhor, ou aquele que a Whoopi Goldberg é uma freira que canta, muitos filmes. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Espero que tenha sido divertido. E até semana que vem. Tchau, tchau.